Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Estamos terminando mais um dia, quinta-feira, e quero desejar a todos vocês uma semana super abençoada sob a proteção do Senhor. Como sempre digo, quero agradecer aos novos inscritos no meu canal e os antigos também, não posso esquecer, aqueles que têm divulgado, aqueles que têm compartilhado, meu muito obrigado. Faça aí comentários e eu respondo todos eles. Dê um like para que o YouTube possa recomendar essas mensagens a outras pessoas. O intuito meu é de que o Evangelho da Graça de Deus possa alcançar vidas, pessoas, porque nos preocupamos com essas pessoas que estão lá dentro do sistema religioso, subjugados, aos preceitos dos homens. A gente sabe que essas pessoas são salvas, sabemos que elas são predestinadas, são eleitas, mas vivem aprisionadas por esse sistema perverso e mau. Então o nosso intuito do Evangelho da Graça de Deus é pregar para que essas pessoas possam viver essa liberdade plena, ter a mente de Cristo, deixar que Cristo viva nelas, que Cristo seja o cabeça, que Cristo dirija sem reserva a sua vida. Essa é a nossa intenção. Nós amamos os nossos irmãos. Nós combatemos aqui esse sistema doutrinal do sistema religioso, das instituições evangélicas. É isso que nós fazemos. Nós não lutamos contra as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós amamos essas pessoas. Então eu quero pedir a vocês que me ajudem a divulgar, compartilhem o meu canal, dê um like e o meu muito obrigado. Eu amo vocês. Um forte abraço para todos que estão inscritos no meu canal, para os embaixadores do Evangelho da Graça de Deus. Eu quero falar hoje sobre o tema a inconveniência da guarda do sábado para as nações. Nós sabemos, queridos, que no judaísmo o sábado, que quer dizer no hebraico Shabá, significa descanso, significa repouso, significa interrupção. Pois segundo a tradição hebraica, Deus descansou no 7º dia, como está registrado lá em Gênesis capítulo 2, dos versículos 1 ao 3. Após Deus completar a criação de todo o universo, Ele descansou. Nós sabemos que hoje em dia, as pessoas que guardam o sábado são conhecidas como sabatistas. São religiosos que guardam o sábado, como os judeus, Muitos judeus ainda guardam o sábado. E os adventistas, que é uma das instituições religiosas que também prega, que também ensina sobre a guarda do sábado. Querido, nós sabemos que a lei, ela foi dada a Israel, que era uma pequena nação. Embora, assim mesmo, eles jamais aguardassem irrepreensivelmente. Por mais que os judeus tentaram guardar toda a lei, eles não conseguiram. Eles sempre tropeçavam em um ponto da lei. E então, o próprio Deus veio, se fez carne e habitou entre eles. E Jesus Nazareno, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para abolir, para descumprir, para se revoltar
para bater de frente. Não, ele veio para cumprir a lei. Ele, como humano que era, ele mostrou para os judeus que ele iria cumprir a lei, que ele podia cumprir a lei. E como cumpriu, ele, toda a lei em toda a sua íntegra. Se Deus viu que um pequenino povo, que era Israel, não conseguiu guardar os preceitos da lei, eu pergunto, será que Deus colocaria sobre os ombros das nações o mesmo fardo? Se Israel, que era uma nação pequena, não conseguiu cumprir a lei, que era um pequeno povo, em vista de muitas outras nações, Deus colocaria esse fardo sobre os ombros de outros povos, de outras nações? O sábado, por exemplo, seria um absurdo guardá-lo hoje, como a lei determinou. Hoje, nos nossos dias, é impossível se guardar o sábado, se fazer a guarda do sábado. Israel era territorialmente pequeno, de norte a sul, e era o mesmo horário. Hoje, temos nações que possuem vários fusos horários. Seria difícil saber qual o sábado certo, porque na mesma hora que em uma nação é dia, na outra é noite. Hoje, com as empresas que temos, seria difícil paralisarmos toda uma nação. Imagina paralisarmos toda uma nação para se guardar o dia de sábado. Até mesmo os legalistas que pregam que se deve guardar o sábado se contradizem quando eles usam a energia, quando eles usam o ônibus, quando eles usam água, porque sempre existe pessoas trabalhando aos sábados. Não tem como paralisar toda uma nação. Vai ter sempre alguém trabalhando. Existem os serviços essenciais, principalmente esses. Não pode parar. E outros, os empresários que construíram a sua empresa com muito sacrifício, que fizeram altos investimentos, que são capitalistas, que visam lucros. Será que por causa da religiosidade eles parariam todas as suas atividades no dia de sábado para cumprir o que a lei determinou, o que a lei determina, caso fosse cumprir essa lei da guarda do sábado nos dias em que nós estamos vivendo? Para a produção destes serviços, e segundo a lei mosaica, ninguém podia trabalhar. Nem mesmo as criações, os animais, não podiam trabalhar. Ninguém podia trabalhar. Isto é, ninguém podia trabalhar. É o que está escrito lá no livro de Êxodo, sobre a questão da guarda de sábado. Ninguém podia se beneficiar do serviço do outro no sábado. E hoje nós vemos esses que guardam o sábado, que pregam a guarda do sábado, eles se beneficiam dos serviços de outras pessoas. E segundo a lei, não se podia beneficiar do serviço de ninguém no dia de sábado. Pense bem, se nossa época todos nós tivéssemos que guardar o sábado conforme a lei. Pensemos bem se nos dias em que estamos vivendo todas as nações tivessem que guardar o sábado como na época da lei.
tudo teria que parar. As usinas elétricas teriam que parar 24 horas. Imagina Itaipu e outras usinas de grande porte terem que pararem as suas atividades por 24 horas. Os hospitais, os serviços essenciais. Imaginem se todos tivessem que paralisar por 24 horas, por um dia, para cumprir uma religiosidade. Assim como ainda existem pessoas religiosas que pregam sobre a guarda do sábado e discriminam os outros que não guardam o sábado. Sim, foi uma determinação de Deus para Israel. Como eu já disse, um pequeno país, territorialmente falando, onde o horário era o mesmo para todos. E Deus determinou que esse seu povo guardasse o sábado, como também outras leis determinadas por ele. Outros povos não, apenas os judeus. A lei era para os judeus. Não se estendia até os gentios, a outros povos, não se estendiam a outras nações. Então será que Deus hoje, nos nossos dias, Ele faria com que as nações guardassem o sábado? Tudo teria que parar. Quantas coisas estragariam? Carnes congeladas, sangue nos hospitais, remédio e outras centenas de produtos que necessitam de energia elétrica, paralisando tudo por 24 horas. As cidades ficariam no escuro caso acontecesse um pane. Como funcionaria toda essa engrenagem, todo esse sistema? Quem cumpriria caso fosse uma determinação de Deus para os nossos dias a guarda do sábado? Ninguém conseguiria cumprir. Assim como estes que tentam guardar não conseguem. Eles tentam guardar do modo deles, do jeito deles. Como eu disse, eles se beneficiam do serviço de outras pessoas no sábado. E segundo a lei não se podia se beneficiar do servo, da serva, do filho, da filha, do estrangeiro, de ninguém poderia se beneficiar. Queridos, as cidades ficariam no escuro, os metrôs, os ônibus parariam, tudo. Nos hospitais todos os médicos e enfermeiros parariam. Será que isto seria possível? Paralisar tudo? E as pessoas que adoecessem, que precisassem da emergência de um hospital, como ficariam? Será que isto seria possível? É por isso que a lei do Velho Testamento foi filtrada por Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo filtrou a lei do Velho Testamento. Quanto ao dízimo, Paulo não fala, não ensina sobre o dízimo. Em momento algum nas suas epístolas, ele aborda, ou ele fala, ou ele trata acerca do dízimo. Mas as instituições religiosas pegam essa parte de Malaquias e traz para os dias de hoje e obrigam os seus membros a darem os seus dízimos e ainda amaldiçoa essas pessoas, dizendo que se elas não derem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo sobre a vida delas. E elas, por não conhecerem o Pai, por não conhecerem a Deus, elas dizimam por medo. Eu falo sem medo de errar. A maioria dos dizimistas dão dízimo por medo, porque tem medo do tal devorador que eles dizem que virá sobre a vida das pessoas para fazer uma devassa. Eles jogam maldições sobre as pessoas. Eles chamam as pessoas de ladrões. Eles dizem que as pessoas não serão abençoadas.
porque elas têm que dar se elas querem receber. Certas exigências como o sábado, como o dízimo e outros não passariam para a nova aliança. Sabe por quê? Porque Deus sabia que seria impraticável. Deus sabia que não teria como praticar certas leis nos dias de hoje, na época em que nós estamos vivendo. Como o dízimo, como a guarda do sábado e outras leis determinadas por Deus para os judeus. E eles então trazem essas coisas para os nossos dias. Eles atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Eles querem impor preceitos, tradições. A tradição é terrível. Os tradicionais, eles se prendem às coisas antigas, às coisas do passado. É como aquele que diz assim: eu nasci na religião do meu pai e vou morrer na religião do meu pai. Isso é tradição. Quantos não deixam de praticar por causa da tradição? Eles têm medo. Eles até lá no fundo reconhecem a liberdade com que Cristo os libertou, a liberdade plena do Evangelho da graça de Deus, mas eles não rompem com o sistema por causa das tradições. O que a gente mais vê dentro desse sistema religioso são as práticas das tradições. Tudo é uma cópia, é uma xerox ou uma xerox. As reuniões são todas iguais. Você não precisa nem ir, você já sabe o que vai acontecer lá. Eu vivi 46 anos lá dentro e não havia diferença de uma para outra, porque eles têm liturgia, porque eles têm rituais. Ali existe uma série de coisas determinada pelos homens. E você pode colocar qualquer pessoa para dirigir essas reuniões, elas farão tudo igual. É uma cartilha, não se pode fugir àquela regra. E Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você não tem hora para adorar. Você não tem momento certo para adorar. Pelo contrário, você vive numa eterna adoração. Você cultua a Ele 24 horas por dia. Você está focado nele, você está voltado para Ele. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Você não se desliga nunca. Você está na tomada. Você não se desliga. Você não se desconecta. Porque você entendeu, você compreendeu que você é espiritual. Que você tem a mente de Cristo. Que você não é carnal. Que Cristo habita em você. E você então está voltado para as coisas do alto, você está voltado para as coisas de cima, você pensa nas coisas de cima, como Paulo ensinou aos Colossenses 3:1. Pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima e não nas coisas da terra. É assim que o homem espiritual anda, é assim que o homem espiritual vive. Por isso que Paulo diz: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Ele estava focado 24 horas nas coisas dos céus, nas coisas do alto, nas coisas de Deus, pensando nas coisas de cima, pensando nas coisas do alto. Por isso que o reino de Deus está em nós. Nós vivemos o reino de Deus aqui nesta terra. Nós não vamos viver, nós vivemos o reino de Deus aqui nesta terra. O reino de Deus está em cada um de nós. Nós somos o templo, nós somos a morada da habitação de Deus. Queridos, eu encerro por aqui, dizendo que a inconveniência da guarda do sábado para as nações, a inconveniência do dízimo para as nações, para os dias de hoje, para os dias que estamos vivendo, todas essas coisas são interesses e conveniências. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão, para a nossa meditação.
Eu concluo, termino dizendo: abençoados e abençoadas. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.